E agora já estamos gravando aqui e quero agradecer muito a vocês que nos honram aqui, né? Tão gostoso conversar com vocês todo sábado e a gente poder estudar juntos, né? Estudar junto é muito mais gostoso do que estudar sozinho, né? E agradecer também para aqueles que nos veem depois, né? Eu vou, eu vou colocar aqui o nosso tema. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela, né? Estamos sim. Beleza. Então, nós vamos começar aqui na questão 282, que continua o capítulo das relações entre os espíritos. Então, nós vimos que o mundo espiritual, ele tem regras, né? E regras muito bem definidas. E coisa até que levou André Luiz a falar assim, nossa, como aqui é parecido com a Terra, né? E aí o guia deu uma risadinha e falou, não, a Terra é que é parecida com aqui, né? Porque o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Então, é ali no mundo espiritual onde as coisas acontecem e são reproduzidas e mal reproduzidas aqui na Terra, né? Então, essa questão de hierarquia, a questão de administração, a questão de organização, é tudo muito bem organizado, não existe improvisação no mundo espiritual, né? E isso tudo nós já conversamos no estudo anterior. E agora o Kardec pergunta assim, mas como se comunicam entre si os espíritos? Então, vou começar perguntando para vocês, né? Se o espírito não tem boca, né? Porque ele não tem mais corpo, como que faz para ele se comunicar? Né? Será que, tendo o perispírito, a comunicação é exatamente... Ele usa o mesmo vocabulário nosso? Veja, um espírito daqui do Brasil, ao desencarnar, ele vai para o mundo espiritual. E se ele encontrar um espírito americano que desencarnou, ou um espírito japonês, eles conseguem conversar? Será que existe tradutor, intérprete no mundo espiritual? Que você acha, Benedito? Como que é essa comunicação no mundo espiritual? Boa noite a todos. Eu acho que essa comunicação, ela se dá de acordo com aquilo que a pessoa está pensando, né? Então, se eu quiser conversar com você, Elaine, eu penso em você e você recebe o meu pensamento, e aí, então, a gente conversa, né? E quando a gente se conecta pensamento de um com pensamento do outro, aí está estabelecido o diálogo, né? A gente consegue é, ler, adivinhar o pensamento do outro, né? Então, como isto se dá baseado no pensamento, não importa o idioma que cada um tenha falado na última encarnação, né? Porque o que vai importar aí é esse idioma universal, que é o idioma do pensamento. Então, uma pessoa pensa uma coisa perto de outra, esta outra já capta e já responde. Eu acredito que seja dessa maneira. Eu não sei se todos os espíritos se comunicam desse jeito, mas eu acredito que esse seja o idioma preponderante entre eles. Será, mãe, que todos os espíritos se comunicam desse jeito que o Benedito falou? Olha, eu não saberia responder com precisão essa pergunta, não. Eu acho que todos eles se comunicam pelo pensamento, como o Benedito falou, né? Agora, será que aqueles espíritos muito materializados, que eles não têm condição assim de ter um pensamento fluente, eles não falam também? Não usam a palavra articulada?
Eu tenho minha dúvida quanto a isso, Elaine. É verdade. Quem que gostaria de comentar mais alguma coisa sobre isso? Oi, José, pode falar. A resposta do Dr. Benedito está perfeita. E essa colocação da Dona Lourdes também. Só que a colocação do Dr. Benedito é quando estamos em estado de espírito perfeito já. Na nossa condição, nós ainda não vamos conseguir no mundo espiritual comunicar totalmente ainda pelo pensamento. Nós vamos precisar ainda da palavra. Por isso que as colônias, elas estão situadas acima de nós, né? Nós não vai desencarnar um espírito ainda atrasado do Japão e vir numa colônia espiritual aqui do Brasil, porque ele vai ter a dificuldade da comunicação. Ao contrário de quando evoluídos, não tem essa necessidade de separação de colônias. É exatamente isso, exatamente isso. E é tão incrível essa questão da comunicação, né, que eu vou contar uma coisa bem interessante para vocês, que é essa mediunidade de voz direta, né, de efeitos físicos. Vocês já pararam para pensar que Jesus, quando veio aqui no nosso mundo, as pessoas ficavam na praia e ele ficava numa barca, no mar, né? Pertinho da praia, mas numa barca. E dali ele fazia as prédicas dele, né? Ele conversava, ele explicava. Quem aqui já foi no mar? A gente consegue ouvir alguém da praia, se a pessoa está no mar? Vocês já pararam para pensar nisso? Aquele barulhinho das ondas, né, o vento. É possível ouvir alguém falando de uma barca e as pessoas ouvirem essa pessoa exatamente o que ela está falando? Olha que coisa incrível, né? Como é lindo a gente pensar nisso. E esse tipo de coisa foi usado também por Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele abriu um colégio, né, um colégio espírita, e aos domingos de manhã, a cidade inteira ouvia as orações e os ensinamentos dele, que ele falava lá do colégio. Então, é uma coisa muito incrível, né? Os microfones, os capacitores aí que a mediunidade fornece para as pessoas, né? Então, certamente, Jesus, na sua imensa, que a gente não tem nem condição de saber direito, ele conseguia se comunicar na língua daquele povo e se fazer ouvir, porque tinha como se fossem caixas de som mediúnicas espalhadas naquela assembleia, de tal forma que mesmo a pessoa lá atrás conseguia ouvir o que o mestre falava. Olha que lindo, né? E no livro Há 2000 anos, quando Públio Lentulus vai conversar com Jesus, ele fica pensando nisso, fala assim, eu sou um bobo mesmo, imagina, né? Vou conversar com um cara super ignorante aqui, né? No meio do mar aqui da Galileia, ele não fala, eu falo latim, ele fala um dialeto aí, como que a gente vai se comunicar? E, no entanto, a hora que Públio chega para Jesus, Jesus fala com ele e ele percebe tudo em latim. É como se Jesus estivesse falando com ele em latim. Então, são coisas assim impressionantes essa comunicação, né? Fala, José, por favor. Um exemplo misto dessa comunicação é o próprio André Luiz na Colônia Nosso Lar. Porque os mentores do André Luiz, em cada livro, têm a capacidade de conversar com o André Luiz pelo pensamento dele. Mas André Luiz não tem essa capacidade, o André Luiz tem que falar, tem que ouvir. Então, aí está a diferença de dois espíritos, né? Um Isso mesmo. evoluído e o André menos evoluído. Exatamente isso.
Oi, bem, pode falar. Eu estou lembrando de uma coisa agora, que eu não sei se está bem relacionado com isso, que é o seguinte: na noite de Pentecostes, quando Uhum. estão lá todos os discípulos e uma multidão de pessoas, e Jesus se apresenta, dentro dessa multidão havia povos muito diferentes entre si, né? Povos das diferentes regiões foram para lá naquele momento, né? E cada um falava a língua daquele povo, entendeu? Então, foi uma reunião onde falava-se várias línguas ao mesmo tempo e cada grupo entendia de acordo com a língua onde estava falando, né? Você acha que isso também está dentro deste assunto, Elaine, ou você acha que não? Com certeza, ou seja, a comunicação entre espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, ela depende muito da evolução espiritual. Nós encarnados temos aqui o limite da nossa matéria. A gente precisa articular as palavras para nos fazermos ouvir e para falarmos, né? Nós precisamos disso, não tem outra forma. Mas os espíritos desencarnados, eles conseguem falar em qualquer idioma, porque o idioma não é realmente um empecilho, desde que esse espírito, como vocês falaram, tenha um certo grau de evolução, né? Não é comum, assim, um espírito muito atrasado, ele não consegue entender o pensamento do outro, né? Mas no Pentecostes teve isso também, porque veja, assim, nós estamos falando de duas coisas, mas é a mesma coisa. Quando um espírito que quer falar em grego, ele incorpora num médium brasileiro, né? Para dar a mensagem dele. Esse médium brasileiro, ele não sabe falar grego nessa encarnação, mas certamente ele já viveu na Grécia em algum momento da vida espiritual dele. Então esse espírito, ele acessa essa parte do cérebro perispiritual dele, que ficou assim muito adormecida com o passar do tempo, mas ele consegue acessar isso e consegue meio que traduzir, ele consegue falar naquele idioma, mesmo que hoje ele não fale. Ou também, uma outra coisa que é possível, é assim, um espírito grego, ele vem aqui para falar com a gente. Tem lá um médium que vai recebê-lo. Esse médium, ele fala em português, mesmo que o espírito dê a mensagem para ele em grego. Justamente por causa disso. O espírito fala com ele na hora acessa aquela parte do cérebro dele que ficou lá atrás, quando ele viveu lá em Atenas, né, lá na Grécia, ele consegue decodificar isso e passar para o português. Tudo isso de uma forma instantânea e de uma forma muito, muito incrível, né? Assim, ele faz isso de uma forma inconsciente, né? Então, isso acontece, então, a comunicação entre os espíritos só é uma barreira aqui no nosso mundo, a gente precisa de tradutor, isso está até mudando, né? Hoje em dia a gente tem, assim, tantos meios de conversar com uma pessoa, sei que não fala o nosso idioma, imagine no mundo espiritual, né? Então, é aquilo que André Luiz falou assim, nossa, o mundo espiritual é tão parecido com a Terra, lá também a gente tem o Google Tradutor. Não, meu amigo, esse Google Tradutor, faz tempo que a gente já usa aqui. Então, é interessante isso, né? É bem legal. Mas vamos então aqui, para a gente poder seguir em frente. Vamos ver, eles se veem, né, os espíritos, e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação.
é o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Olha que interessante, é uma questão de física isso, né? O som, ele só existe porque ele é transmitido pelo ar. Se a gente tivesse, né, se fosse possível a gente estar aqui num vácuo, né, que não tivesse nenhum ar, e a gente tivesse com um torpedo de oxigênio aqui para a gente não morrer asfixiado, e a gente quisesse falar alguma coisa um com o outro, o som não iria aparecer, porque é fundamental para que o som chegue no ouvido da pessoa, da pessoa com a qual a gente está falando, é fundamental que tenha essa atmosfera, que tenha ar, né? Então, o ar é o veículo do som. Se não tiver ar, nós não conseguimos emitir nenhum som. Da mesma forma, o fluido cósmico universal, ele compara que o que é o ar para a nossa voz, o que é o fluido cósmico para o pensamento. Então, assim, não existe nenhum lugar do universo, nenhum, que esteja sem o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele é a matéria-prima de Deus, ele é a coisa mais pura, né? A matéria mais pura que existe, e é através dele que os nossos pensamentos se comunicam. Quem que está pedindo a palavra? Pode falar, pai. É o seguinte, nós aqui na Terra, enquanto encarnados, para ouvir o que alguém está pensando, é preciso que a pessoa articule em palavras aquilo que ele está pensando. E aí, então, através do ar, a gente ouve o que a pessoa falou, né? Capta aquilo, diferentemente da situação quando espíritos. Então, eu imagino, daquilo que eu entendi, que não há palavras faladas pelos espíritos, tem apenas a emissão do pensamento. Quer dizer, o espírito pensa aquilo que ele está se propondo a transmitir, e o outro espírito entende aquele pensamento, como se fosse ele mesmo. Ele não é que ele ouviu, ele entende. É meio difícil da gente entender isso, porque nós estamos acostumados com a situação aqui, né? Mas dizer, como que eu posso entender o que o outro pensou se ele não falou, não articulou palavra, né? Mas, e aí, conforme o José falou, os espíritos ainda muito atrasados, eles têm necessidade de articular a palavra, mas o que eles pensam, os espíritos superiores podem captar, independente de palavra. Eles é que não conseguem captar o pensamento de um espírito superior, quando o espírito não quer que ele pense, que ele entenda, né? Exato. Eu imagino dessa forma. É exatamente isso. Nós vivemos num grande Big Brother espiritual, né? Quem acha que pode enganar a espiritualidade se engana a si próprio profundamente, né? As pessoas que estão em volta, elas conseguem perceber, né, aquilo que nós estamos falando. E assim, mesmo que sejam espíritos muito pouco desenvolvidos, tanto que os espíritos obsessores, os espíritos, eles não precisam esperar a gente falar as coisas para eles saberem aquilo que nós vamos fazer.
eles conseguem ver, sim, os nossos pensamentos, porque nós estamos no mesmo nível deles. Basta que a gente esteja no mesmo nível, né? Se a gente estiver no mesmo nível, aquilo, acho que foi o José que falou, se for no mesmo nível, a gente consegue captar pensamento. Quando é um espírito de luz, é óbvio que os obsessores não conseguem saber o que ele está pensando. Oi, bem. Pode Eu falar. acho que uma situação que pode ilustrar isto é a seguinte: imagine que eu me encontre com dois alemães, e eu não sei falar alemão e eles também não falam português, né? Só que um deles está bravo comigo e o outro está alegre comigo, né? Eu encontro com esse que está bravo, e ele não fala nada, nem alemão, nem português, mas eu vou perceber pelo jeito dele, pelo olhar, pelos gestos, pela maneira como ele vai se posicionar na minha frente, eu vou falar, opa, esse homem está bravo comigo. Preciso tomar cuidado aqui, senão ele vai me agredir, ele está bravo comigo. Eu vou perceber isso, que ele está bravo comigo, embora eu não entenda o palavreado dele. Depois eu me encontro com o outro que está feliz comigo. Eu também vou perceber, isso aqui tá bacana, está rindo, está descontraído. Eu tenho até vontade de chegar mais perto dele. Ou seja, a gente capta o que está dentro do coração do outro, mesmo que a gente não saiba falar as palavras do idioma de cada um, né? A gente é uma comunicação de coração para coração. Sim, você tem razão, Benedito. Porém, é mais do que isso. Os espíritos que estão acima de um outro, eles conseguem captar não apenas as emoções, eles captam os detalhes. Os detalhes. Então, assim, a gente já viu assim, vários livros de André Luiz, quando eles chegam assim num local para ajudar e tem um espírito dormindo, vamos supor, né? Um espírito que está agitado, não está bem, precisa de ajuda. Eles colocam a mão e eles auscultam o pensamento desse espírito, que está naquele momento, que está sem... Opa, está chegando alguém. Joia. Oi, Zezé, seja bem-vinda. Então, eles auscultam o pensamento daquele espírito que, naquele momento, ele não está bem, ele está inconsciente. E eles conseguem saber detalhes da roupa que eles vestiam, na época que eles cometeram o crime, detalhes de como foi aquele crime. Então, assim, existe uma comunicação dessa que o Benedito falou, com certeza, que é uma coisa até entre nós aqui, humanos, mas no mundo espiritual, essa comunicação, ela é feita através de detalhes mesmo, né? Os espíritos, quando eles têm mais luz, eles conseguem saber tudo que eles querem de um espírito inferior. Eles conseguem, não tenham dúvida disso. Então, a gente não consegue esconder absolutamente nada dos nossos mentores, dos nossos, né, dos espíritos que estão desencarnados, porque eles conseguem saber esses detalhes dos nossos pensamentos. Ficou claro isso? Muito claro, bem explicado. Ficou bem claro. Vamos em frente, então, né? Vamos em frente. Então, aqui, ó, podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? É exatamente aquilo que a gente estava conversando, né? E a resposta é não. Olha só, ele não tem dúvida, ele começa a resposta com um não bem colocado. Os espíritos não
podem dissimular seus pensamentos, eles não conseguem se ocultar uns dos outros. Essa coisa que a gente tem aqui no nosso mundo, nossa, porque é a lei geral de proteção de dados. E, claro, isso nós precisamos, não estou falando que nós não precisamos disso, mas isso é para o nosso mundo. O mundo espiritual, ele não funciona assim. Tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então, veja, assim, é tudo uma questão de evolução espiritual. O mais evoluído, ele consegue se sobrepor ao menos evoluído. Então, esse espírito mais evoluído, ele consegue não ser notado pelo espírito menos evoluído, ele consegue não ser ouvido pelo espírito menos evoluído, ele consegue não ter nada, é como se eles não existissem ali, né? E isso a gente vê bem também nos livros de André Luiz, às vezes eles chegam no local, está lá aquela multidão de espíritos infelizes, fazendo aquele maior revertério na casa, e eles ficam observando, ficam ali estudando a melhor forma de ajudar todo mundo, e eles não são percebidos. Então, é tudo uma questão de sintonia, né? Quem está acima consegue tranquilamente ver, fazer o que quiser com o que está abaixo em termos assim, o que quiser não, né? Assim, dentro, eles podem não ser notados, né? Eles podem fazer coisas que esses mais inferiores não conseguem captar, tá bom? Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Então, como que é isso, assim? Porque se a gente tem um corpo, né? Eu tenho um cabelo assim, uso óculos, tenho esse tipo de rosto, então vocês olham e falam, é Elaine, né? Mas como que é no mundo espiritual, né? Eles podem assumir outras individualidades também? Como você acha que é isso, Elísia? Será que eles podem se esconder? Eles podem usar outro tipo de corpo? Como que é isso? Como é que eles fazem para se esconder? Para se esconder, não. Como é que eles fazem para se identificarem? Boa noite a todos. Boa noite. É bem, né, complicado, porque é igual você falou aí de você, porque eu acho assim, quando a gente desencarna, igual nós usa óculos, eu, você, tá, nós desencarnando, nós sendo um espírito, quando nós vamos, acho que do outro lado a gente não vai precisar usar óculos, assim, essas coisas assim, assim, eu não sei, isso aí é meio complicado, mas assim, eu acho assim, a gente desencarnou, está desencarnado, nós não somos mais de carne, assim, né? Nós somos espírito, né? Independente de nós ser espírito de luz ou nós não sermos espírito, né? Então, não ser um espírito iluminado, nós não somos mais espírito de carne, pessoas de carne, nós somos um espírito. O bom ou o mal, vamos supor assim, nós somos um espírito. Então, eu acho assim que a gente vai estar diferente, né? A gente não tem carne, não sei não vai ter óculos, né, Elísia? não vai ter óculos, cabelo vai ter, não sei se tem cabelo também, porque tudo acaba na terra, né? Porque a terra come tudo. Não tem que ir mais ao cabeleireiro, fazer unha. Isso daí a gente sabe que não precisa, né? Porque isso aí é coisa aqui do mundo, né? Isso aí é coisa daqui, que nós estamos aqui, então precisamos de tudo isso para
para o nosso bem-estar, né? Uhum. Mas depois que nós está desencarnado, isso daí, assim, pode ser que no começo, sei lá, alguns espíritos, né? Mas, assim, ter que ir em cabeleireiro, fazer unha, fazer essas coisas, eu acho que isso não existe lá do Isso outro não, lado. né? Isso é meu modo de pensar, meu modo de ver, né? Mas também eu não sei muito responder isso para você, não. O que você acha, Simone? Você gostaria de participar dessa conversa aí? Oi, Elaine, boa noite a todos, tudo Boa noite, bem? querida, tudo bem? Tudo. Então, eu acho assim, né, que quando a gente desencarna, que nós temos o nosso perispírito, que ele carrega as características do corpo que a gente tinha aqui na Terra. Isso. Tanto que a gente se apresenta lá da maneira como a gente era aqui na Terra, né? Inclusive, até se você desencarna com uma doença, alguma coisa, você ainda não é um espírito evoluído, você fica em tratamento dessa doença. Tem os hospitais lá justamente para isso. E assim, pelo que eu já li, né, quando você vai lá nas escolas do plano espiritual, que você vai tendo, vai relembrando as encarnações anteriores, até o seu perispírito vai se alterando de acordo com o que você viveu naquela época, né? Por isso que, assim, alguns espíritos mais evoluídos, tudo, eles adquirem a forma de outras reencarnações que tiveram, né? Eu acredito que é através do perispírito, não sei se eu estou certa. Uhum. Eu acho que é exatamente isso, viu, Simone? Tem várias histórias que a gente vê, quem leu aquele livro da Patrícia é muito ilustrativo, porque tem pessoas lá que continuam usando óculos, porque elas se viam, né, com óculos, então elas querem manter aquela característica. Tem uma outra senhora que usava um taierzinho azul, que ela todo dia estava com ele, porque ela falava assim, olha, eu gosto tanto, eu sempre gostei tanto dessa roupa aqui, era uma saia com como é que chama? Um taier mesmo, né? Um negocinho por cima, e ela estava sempre com ele, e a Patrícia falava isso, mas como que consegue, né? Assim, tem vários, né? E aí a avó dela explicou para ela, falou assim, não, a gente mentaliza, né? Você não precisa lavar roupa, passar roupa, porque ela chegava no quarto dela, tava todas as roupas dela lá, as roupas que eram da terra, que ela gostava, né? Porque ela era jovem, então calça jeans, camiseta, jaqueta, igualzinho que ela tinha na terra. E isso foi assim um carinho que a vozinha dela fez para ela, mas a avó mentalizava. Então, assim, quando ela sujava a roupa, né? Porque depois de um dia de trabalho, assim, ela ainda tomava banho, né? No começo, a nossa rotina, ela está muito assim, muito dentro da gente, né? E os espíritos, eles fazem, eles continuam vivendo mais ou menos aquilo que eles estavam vivendo aqui, quando eles desencarnaram. À medida que eles evoluem, é que isso vai ficando para trás, né? Mas é bem isso, é através do perispírito mesmo. Você quer falar mais alguma coisa, Elísia? Não. Tá. Então, vamos ver aqui o que Kardec fala, né? O que os espíritos, olha, comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. E daí eu tenho uma pergunta para vocês. E quando esse perispírito, ele se adelgaça, né? A gente sabe que o perispírito, ele também evolui, né? À medida que nós, seres humanos, vamos evoluindo, né? Espíritos imortais que somos, vamos passando do mundo de expiação e de provas para o mundo de regeneração, depois a gente vai para o mundo ditoso, depois a gente vai para o mundo perfeito, depois a gente vai para o mundo sublime, né? O perispírito, ele vai mudando, ele vai ficando cada vez mais sutil,
ele se torna tão sutil que pode ser, ele não desaparece, mas ele se transforma de uma tal forma que ele não é mais aquele perispírito grosseiro como é o nosso, né? Ele vai ficando praticamente uma coisa que os espíritos chamam de corpo mental, ou um perispírito dos espíritos puros, né? A gente não tem ideia de como que é isso, né? Nós não temos ideia, porque está tão longe de nós, né? Mas será que o espírito, mesmo sem esse perispírito tão assim, que está na cara, vamos dizer assim, ele consegue se individualizar, ou chega um momento que o espírito perde a sua individualização? O que vocês acham disso? Quem que gostaria de falar? Benedito, você acha que o espírito chega uma hora que por ele, o perispírito dele fica tão sutil, tão, que ele perde a individualização? Olha, não sei, para ser honesto, eu devo dizer que eu não sei. Imagino que não. Mas só uma palavrinha sobre a pergunta anterior, né? O perispírito é o corpo espiritual, né? Sim. Do mesmo modo que nós temos o nosso corpo material, o espírito também tem um corpo, né? E é isso que garante a individualidade, conforme foi discutido na pergunta anterior. Eu só queria trazer esta expressão, né? O corpo espiritual, né? Que é o perispírito, né? Eu imagino, Elaine, que não, que a gente pode evoluir o quanto quiser, mas eu acho que cada um é um. Claro que eu acho que as pessoas podem se agrupar, né? Como nós estamos agrupados aqui nessa reunião agora, acho que espíritos angélicos também se agrupam, né? Sentam-se à mesma mesa, conversam, trabalham juntos, etc. Mas eu acho que cada um é um, né? Eu acho que porque senão eles vão se descaracterizar como indivíduos, né? Vão ficar daí, não sei, eu tenho a impressão que essa ideia é meio estranha para mim, que Sim. eles vão se descaracterizar, né? Jamais. Eu acho que não, eu acho que Jamais. eles se mantêm indivíduos mesmo nos níveis mais elevados. A gente não tem ideia como é ser um espírito puro, né? É a mesma coisa querer que um gatinho entenda como nós vivemos, né? Está tão longe, que a gente não tem como saber. Mas tem algumas coisas que precisam ficar claras. Eles jamais vão se fundir, né? Aquela coisa do panteísmo, né? Assim, olha, eu vou voltar para né, ser parte da divindade, vou perder a minha caracterização. Não. Jesus é esse ser que nós conhecemos, ele está em algum local e ele vive como Jesus, né? Ele não se diluiu, né, na divindade, né? Então, mesmo sem um perispírito grosseiro, a gente não sabe como, mas eles mantêm, sim, a sua individualização. Isso é uma coisa que os espíritos sempre deixam, assim, muito claro, né? Que nós todos somos seres que vamos um dia ser espíritos puros, mas seremos espíritos de uma mesma, assim, teremos a nossa individualidade, né? Aí vem essa pergunta aqui, 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Como será que é isso? Não será que a alma vê imediatamente? Você gostaria de responder, Zezé? O que você acha? Será que a gente vai ver as pessoas que a gente amou assim de uma forma rápida, logo depois que a gente desencarna? Eu acho que não, acho que tem um tempo, né?
Exatamente. Veja que André Luiz, por exemplo, ele não viu, né? No livro Nosso Lar, demorou um pouquinho para ele ver a mãe dele. Na verdade, a mãe estava lá, ele que não via, né? De novo, a questão da sintonia, né? De novo, a questão da sintonia. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Isso aqui, ó. Imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça, né? Que ela, a alma, se reconheça a si mesma e alige, que tire o véu material, né? Nem sempre isso é feito, só os espíritos mais desapegados, né? Porque quanto mais apegado nós formos, mais difícil vai ser o nosso desencarne. Isso acontece para tudo, né? Aquelas pessoas assim, apegadas, é duro até elas viajarem, né? Até para tirar férias, essas pessoas sofrem, né? Porque elas querem levar mala com aquele mundo de coisa e na verdade, não cabe, elas sofrem por causa disso, né? Então, imagine quando você vai mudar de sintonia espiritual, né? Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Quem que gostaria de responder isso aqui? Lulu, você gostaria de responder, querida? Como será que vai ser a nossa acolhida, não? Quando a gente chegar ao mundo espiritual? Olha, a gente tem lido muito e a gente sabe que aquele que agiu no bem, aquele que viveu bem, vai ser muito bem recebido, né? Aquele que viveu a vida, mesmo estando aqui na matéria, mas viveu bastante o lado espiritual. Como o Chico Xavier, né? E o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, quando ele desencarnou, ele foi recebido, diz a história do Espiritismo, ele foi recebido por Jesus, né? O próprio Eu já Jesus li veio isso receber. também. Jesus veio recebê-lo, que ele André fez. Luiz também. Então depende muito, né, de como a pessoa viveu, né? Se a pessoa viveu bem, ela vai desencarnar bem, vai ser bem recepcionado, né? E vai andar de cabeça erguida. Ao passo que quando é um espírito que faliu, que viveu errado, eu acho que a vergonha que ele vai sentir é muito grande, não? Exatamente isso. Acho que é bem isso que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. A do justo vai ser recebido como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível, né? Infelizmente, a gente... Quem ele... Porque o livre-arbítrio é tudo, né? Se você quis se ligar a espíritos perturbadores, quem é que vai vir te receber no além, né? São esses espíritos perturbadores, né? Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? É engraçado isso aqui, né? Assim, porque os espíritos maus, eles ficam meio que felizes, né? Quando chega um espírito mau para ele lá, né? Será que isso daí é algo assim, porque ele vai participar da gangue dele, né? Como será que funciona esse tipo de coisa? Você sabe, José Roberto, assim, como que esses espíritos maus, eles recebem um outro, assim? Será que eles vão buscá-lo, assim, para piorar a situação deles? Ou será que tem uma coisa assim, olha, vem aqui, você vai engrossar o meu bando? Ou, de repente, cada caso é um caso, não? O que você acha? No geral, eu acho que é como aqui na Terra mesmo. A gente se agrupa àqueles que estão dentro do nosso pensamento, dentro dos projetos que estamos fazendo, né? Vamos dizer aqui, vamos dar um exemplo.
Nós estamos aqui começando agora o projeto para a construção da Casa do Idoso. Todos que têm esse pensamento, que estão dentro dessa linha de energia, né, com a mesma intenção, quando a gente recebe alguém com esse mesmo interesse, igual eu recebi uma pessoa que fala, eu também quero participar, então traz para você uma alegria, certo? Mas vamos dizer, aqui na Terra mesmo eu tenho uma gangue de bandidos, eu sou o chefe de uma quadrilha. Quando vem alguém do naipe dos meus pensamentos, dos meus projetos, para minha gangue, eu também vou ficar feliz e quero ele trabalhando do meu lado. Exatamente. Acho que é bem isso mesmo, né? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais, né? Porque os espíritos maus, eles têm prazer em ver o outro sofrendo, né? Eles dão risada, é mais ou menos assim como o calouro de faculdade, meio, né, assim, que gosta de dar trote em quem está chegando, né? Porque fala, já passei por isso, então você vai sofrer também. É uma coisa meio sádica, assim, né? E isso, os espíritos fazem isso também. Você vai sofrer agora, você está aqui na minha unha, né? Então, totalmente diferente dos espíritos bons, né? Que aí na questão 289 ele pergunta, nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra, né? E é claro que sim, né? Ele responde aqui de uma forma bem clara, sim. Talvez a gente não os veja, é outra conversa, mas que eles vêm, né? Eles vêm nos dar uma força. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, ou lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. O Kardec, ele usa muito esse termo aí, né, de punição, eu já te dou a palavra, viu, pai? De punição, de coisa assim, mas, na verdade, não é punição o termo correto, né? É que naquela época não tinha um termo melhor. É aquela lei da causa e efeito. Se você não se preparou, se você não está sintonizado com o bem, como é que de uma hora para outra você vai querer ser recebido por espíritos de luz, espíritos que estão lá em cima, né? Oi, pai, pode falar, querido. Você acabou de falar o que eu ia falar. Oi, é que eu não vejo. Quando eu estou aqui apresentando, eu não consigo ver que tem alguém com a mão. Não, eu sei, mas é que o que eu ia dizer é isso, que tudo é uma questão de sintonia. Quer dizer, os espíritos, quando chegam do lado de lá, eles são recebidos por aqueles que lhes têm sintonia. Aqueles cuja sintonia seja diferente, eles são indiferentes à pessoa, né? Então, quem viveu uma vida errônea, cheia de problemas e maldades aqui no mundo, estão, logicamente, numa sintonia muito baixa, muito pesada. E, por mais que os espíritos de luz queiram ajudar, não tem como se ele não sai dessa sintonia, né? Aí os espíritos que lhes são afim é que vêm recolher, vem aqui comigo, como falou o José, quer dizer, vem aqui participar da minha quadrilha. É isso aí. E é uma coisa tão interessante, né? Porque todos nós, não existe na criação ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha um ser que se interesse por ele.
entendeu? Assim, todos nós, né? Nós temos mães, temos amigos espirituais, pais, e aqueles que não tem ninguém? Alguém vai ter aquele ser como uma pessoa cara ao seu coração, né? Porque a lei de amor é uma lei, é lei, né? Não existe uma pessoa que tenha feito assim tanta maldade, tanta, que não exista uma pessoa sequer no universo inteiro que não se interesse por ela. Isso não existe, né? Ainda que teoricamente ela possa não ter uma ligação afetiva muito próxima com alguém, ela tem um mentor que ajuda, que gosta dela, que torce por ela, sempre vai ter, né? E esse ser, ele sempre vai tentar colaborar no instante da desencarnação. Porém, pessoas assim muito né, más, muito ignorantes, elas não percebem. Não é que elas não têm, elas não percebem, né? A gente está sempre vendo isso aqui nas nossas reuniões mediúnicas, que muitas vezes esses espíritos bem trevosos, eles são trazidos por seus amores, né? E eles nem percebem que quantos anos, né? Quantas décadas, quantos séculos ficam mães, pais, irmãos tentando resgatar esses espíritos, né? E eles não percebem que tem alguém ali que os ama. Oi, bem, pode falar. É só uma curiosidade, Elaine. Nós já estamos no horário de encerrar e eu não escutei a voz da Florinda. Ela não está na reunião? Não está. Eu também senti falta dela. Tá só a Simone aqui, minha prima querida. Mas Ela colocou no WhatsApp que ela não conseguiu entrar, a dona Florinda. Ué, que será? Talvez aquele momento que teve algum probleminha, né? Mas, enfim, na próxima semana ela vai entrar, se Deus quiser, e a gente está gravando aqui também. Nós já vamos encerrar aqui. Eu gostaria de perguntar se vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar. Elísia, você quer falar mais alguma coisa, querida? Não, de tudo isso aí que vocês falou, então vou te fazer uma pergunta. Eu vou citar o exemplo do Wesley, porque é o que eu tenho. Tipo, o Wesley, ele não enxerga, né? Aí Sim. ele desencarna, pelo que a Simone falou. Aí ele desencarna, então quer dizer que ele vai chegar no mundo espiritual, também ele não vai estar enxergando? Você quer responder, Simone? O filho da Elísia é cego, né? Mas ele é uma pessoa excepcional. Ele é um ser assim muito iluminado. Eu conheço ele faz palestras lindas, ele ajuda muitas pessoas. Ele tem uma luz interior assim, né? Você acha que ele tem chance de chegar no mundo espiritual cego? Então, eu acho que, por isso que você está me falando dele, por tudo que ele faz aqui na Terra, a cegueira dele é só aqui na Terra. Acredito que no perispírito ele não tenha mais essa cegueira. Tanto que, acho que até quando dorme, ele tem os olhos bem vívidos lá no plano espiritual. Eu tenho quase certeza disso. Eu ia falar a mesma coisa, não só quando ele desencarnar, mas ele mesmo atualmente, a hora que ele faz o desdobramento dele, eu acho que ele não vai com o perispírito cego. Sim, sim. Ele é uma pessoa muito especial, muito rica do ponto de vista espiritual. Com certeza, com certeza. Ele já não, pelo desenvolvimento dele, pela luz que ele deve ter, ele já fora do corpo, como você falou, no desdobramento mesmo, ele já não tem essa deficiência que ele carrega por algum motivo aqui na Terra. Como ela sabe disso? Porque ele já falou para mim que
que ele vê, depois ele fala, eu só sou cego aqui, mãe, eu não sou cego. Exatamente. Ele mesmo fala, né? Ele mesmo fala que ele sai do corpo, que ele enxerga, né? Então, imagina depois que ele não tiver mais esse corpo, que estiver totalmente desligado, né? Oi, Benedito. Interessante. Só para complementar que a visão do corpo é uma visão do corpo, né? É uma coisa material. E a visão do espírito é de uma outra maneira, né? Não depende do corpo, né? De forma que os médiuns videntes, por exemplo, eles comentam que eles enxergam melhor de olhos fechados. Ou seja, eles enxergam com os olhos do espírito e não com os olhos do corpo. Exato. Então, Elise, é tranquilo isso. A cegueira é só da matéria mesmo. O espírito enxerga normalmente. Agora, a Elísia tocou num ponto interessante, porque se o espírito ele não tem uma grandeza espiritual, ele continua assim, cego no mundo espiritual, porque ele está tão viciado na matéria que não é de uma hora para outra que ele consegue se libertar. Nós não estamos falando do Wesley aqui, como a gente já falou, o Wesley é uma pessoa assim fantástica, mas eu estou citando assim alguém que pudesse ter essa pequenez assim, né, em termos espirituais. Aí ele chega no mundo espiritual cego, paralítico, carregando chagas, enfim, né, do jeito que ele era aqui, porque ele não consegue se desligar ainda, né? Oi, bem, você quer falar ainda? Não, acho que eu apertei, acho que você que não abaixou aí. Ah, tá. José, você gostaria de complementar alguma coisa? Não, para mim está ótimo. Eu agradeço a presença de todos e o que eu aprendi. Zezé, você gostaria de conversar, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Não, querida, só tenho a agradecer pelo aprendizado. Mãe, querida, você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, viu? A aula foi muito produtiva. Muito Pena que a grata. tia Florinda não conseguiu participar, né? Então, Pai, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, filha, nada a acrescentar. Foi completo hoje, valeu. José, você pode fazer uma prece para a gente, por favor? Sim, sim. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa linda reunião. E todos nós estamos com uma energia tão gostosa depois de participar do bate-papo desse conhecimento tão interessante. Nós temos agora a capacidade de distribuir essa energia. Então, nós vamos mandar para as pessoas que necessitam, né? Para as pessoas que estão até mesmo abaixo de nós espiritual e que necessitam de uma ajuda para nos alcançar ou ultrapassar nós, né? no lado espiritual. E também para aquelas pessoas que têm os seus problemas no corpo, têm os seus sofrimentos, têm as suas provas e as suas expiações para passar. Então, essa energia vai ajudar a todos, com certeza. E finalizando, vamos orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe que caiamos em tentações. E nos livra, Senhor, de todo o mal. Assim seja. Muito bem, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Até sábado que vem, se Deus quiser,
a gente se encontra aqui de novo, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigadão pela... Uma boa noite a todos. Fiquemos